Oi, gente, meu nome é Sabrina e eu vim falar um pouquinho hoje com vocês sobre a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, né? Provavelmente muitos de vocês, ou todos vocês, já escutaram em algum momento falar aí da ONU, Unesco, tudo isso é ligado a essa organização no qual a gente vai trabalhar hoje. E da onde ela veio, né? A história dela de origem é um pouco rápida e a gente vai entender por quê. Antes da ONU, já existiu, anos antes, a Liga das Nações, que foi uma organização internacional que teve o mesmo objetivo da ONU. Porém, foi uma organização internacional que não deu tão certo, que os países não respeitaram tanto, dentre outros fatores aí, políticos. Então, na verdade, a ONU ela foi baseada nessa Liga das Nações, que é uma organização que foi aí extinta, que saiu do cenário internacional e é isso. Então, a ONU ela não nasceu, vamos dizer assim, do nada, né? Ela teve uma outra base que foi muito parecida com que a ONU é hoje. E aí o que aconteceu? A Liga das Nações ela ficou obsoleta, né? Aí ela foi desfeita, tudo isso. E a ONU nasceu após a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, os países sentiram muita necessidade em ter uma organização que gerasse maior diálogo entre os países, para que não houvesse divergências tão grandes de assuntos, ou assuntos que fossem, vamos dizer assim, atravessados, gerando conflitos, tudo isso. Então a ONU ela nasce tanto de uma vontade de ter de novo uma organização parecida um pouco com a Liga das Nações, quanto da vontade de ter um maior espaço de diálogo e também um maior espaço de controle das ações do que os outros países estão fazendo. Porque quando você não tem, você não sabe o que o seu país vizinho está fazendo, você não tem muita noção, acaba que você se sente inseguro e você começa a tomar ações que não necessariamente podiam ou deveriam ser tomadas, simplesmente você as toma por achar que está inseguro, né? Então a ONU ela nasce de um conjunto de vontades aí, políticas que já eram existentes. Então vamos lá. A ONU foi criada em 26 de junho de 1945, como eu disse, após a Segunda Guerra Mundial. A sua sede é em Nova York, nos Estados Unidos, né? Inicialmente tinham 50 estados que eram membros partes. E hoje a gente tem 190 países. Então, a gente teve um aumento de 140 países. E a gente pode atribuir isso. Primeiro, a queda da União Soviética, que gerou diversos outros países, né? E a gente pode também dizer que a ONU ela foi bem sucedida no qual era o seu objetivo inicial, né? De manter maior diálogo, de ter um espaço ali de debate, de conhecimento dos países. Atualmente, a ONU, né, tem 15 organismos, 15 entidades, no qual ela rege, e o secretário-geral é aquele que é o presidente da ONU. E é uma presidência rotativa. Atualmente é o Antônio Guterres, de Portugal. E qual é o objetivo, né, dessa organização? Como eu disse, tinha um objetivo inicial de retomar um pouco a ideia das Ligas das Nações e trazer maior diálogo, debate e conhecimento dos Estados. E aí, a missão da ONU, né, de maneira escrita, é fomentar a paz entre as nações, cooperar com o desenvolvimento sustentável, monitorar o cumprimento dos direitos humanos e das liberdades fundamentais e organizar reuniões e conferências em prol desses objetivos. Ou seja, a ONU ela tem todos esses objetivos, que é basicamente conectar e ligar maior um Estado com outro e suas atitudes. E aí ajudar na questão
dos direitos humanos, das liberdades fundamentais, não deixar que nenhum país interfira nesses direitos básicos da humanidade e, ao mesmo tempo, não deixar que outros países também interfiram nos direitos básicos dos estados, que é, por exemplo, a questão da soberania. Então, uma coisa, um princípio um pilar da ONU muito forte, é a questão da não intervenção. Então, a ONU ela não prega a questão de intervenção, de um Estado intervir no outro. E ela questiona muito isso, e é uma organização que, além de questionar, ela renega muito essa questão de intervenção, né? Ela preza muito, então, a soberania dos Estados. Mas aí a gente tem uma questão também, em que a gente pode dizer que a ONU não foi suficientemente eficiente, que é a questão do genocídio de Ruanda, onde a ONU pregou muita questão da intervenção e tudo, e milhares de pessoas morreram no genocídio de Ruanda. Sendo assim, a ONU não conseguiu monitorar o cumprimento dos direitos humanos, né, e nem das liberdades fundamentais dos cidadãos, né? E então a gente tem um momento de falha da ONU, mas em geral é uma organização muito bem sucedida, e que se a gente tem hoje grandes momentos de estabilidade no sistema internacional, se deve muito à ONU e a esse debate, essa interconexão que a ONU gera entre os países. Como a ONU é financiada? Porque, pelo que vocês podem ver, a ONU é uma instituição muito grande, né? E o valor a ser pago, ele é calculado a partir de vários critérios, né, que são predispostos já, né? E aí a gente tem como exemplo o PIB, que é o Produto Interno Bruto, o lugar onde o país ocupa na economia mundial, ou seja, aqueles países que ocupam os topos das economias mundial, eles necessariamente vão ter uma cota de financiamento maior do que aquele país que ocupa lá os 10 últimos lugares da economia mundial, né? E também vale lembrar que o país tem que ter a capacidade de pagar, né? A ONU ela não pode, vamos dizer assim, cobrar o mesmo valor de um país como a Inglaterra com o país Burkina Faso, né? Então, a ONU ela leva muito em consideração a questão e a posição na qual se encontra o país. No total, né, as contribuições contabilizam em média 2,3 bilhões de dólares, o que não é muito, se a gente for parar para ver todo o trabalho que a ONU tem, onde ela está, os funcionários, as operações que a ONU faz. É um valor bem baixo e é um valor que é muito complicado, porque depende muito de quando o país vai pagar. Tem países que não pagam naquela hora, tem países que entram em crise e aí não se tem condição mais de pagar. Então são valores que vão mudando, né? E aí eu trouxe aqui para vocês os organismos da ONU. São 15. Não vamos falar de todos eles, tá? Eu vou falar bem brevemente de alguns deles. A gente tem a AIA, que ela vai cuidar da questão de energia atômica, armamentos nucleares. A gente tem o BIRD, ou Banco Mundial, que a gente já falou, vai falar na próxima aula. A gente tem a FAO, que vai cuidar da questão de agricultura e alimentação. A gente tem a FIDA, que vai cuidar do desenvolvimento agrícola. A gente tem o FMI, Fundo Monetário Internacional. A gente tem o ICAO, que vai cuidar da aviação civil. OIT, que vai cuidar da Organização Internacional do Trabalho. Ou seja, se a gente tem leis trabalhistas que evitam a escravidão, tudo isso a gente deve muito à OIT. Tá? A gente tem a OMI, que é a Organização Marítima Internacional, vai cuidar aí dos nossos mares. A Organização Meteorológica vai cuidar do tempo. A Organização Mundial da Propriedade Intelectual. E aqui é muito importante, porque a gente tem questões que devem ser tratadas aí, por exemplo, Coronavac, ou a vacina do coronavírus, né, como vocês queiram chamar. É importante dizer que a propriedade intelectual, ela resguarda
aquele país e aquele científico, autor ou o que seja, que criou aquilo ali. Então, não necessariamente, lógico que tem todos os acordos, né? A China mandar para o Brasil, os Estados Unidos compartilhar tecnologia com a França, tem tudo isso, mas tudo isso é resguardado por essa Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que ajuda aos países não ficarem roubando tanto científicos quanto fórmulas, tudo isso, né? Então resguarda muito. A gente tem a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que a gente viu muito bem atualmente a sua função. A gente tem a União Internacional de Telecomunicações, que vai reger questão de internet, telecomunicação, tudo isso. Temos a Unesco, que a gente escuta muito falar no Brasil, principalmente no Criança Esperança, né? E a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Então, é basicamente o projeto mesmo do Criança Esperança, né? Só que um nível global. E a gente tem a UNIDO, que é a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial. Vai cuidar mais da questão de empresa, né? Não necessariamente empresa com empresa, tá? Mas transferência de tecnologia, desenvolvimento industrial, regras, tudo isso. E a União Postal Universal, que vai cuidar da questão aí dos correios. E aí, porque aqui vale ressaltar que aqui a gente está falando de organismos. São como se fossem subagências ou agências da ONU, que é o que a ONU rege. Mas quem rege a ONU? São os órgãos principais, que são esses 6 aí. E eles são importantes porque são eles quem vão decidir as ações que a ONU vai tomar devidamente, ou propriamente ditas, vamos dizer assim. Então, a gente tem um Conselho de Segurança, que vai tomar todas as atitudes relativas à questão de segurança, intervenção de algum país que eles achem devido, operações de paz para poder ajudar algum país. Tudo isso é questão do Conselho de Segurança. Terrorismo, tudo isso é o Conselho de Segurança que vai regir, né? Eu quero fazer uma aula depois explicando cada um desses órgãos principais para a gente entender como funciona realmente a ONU. A gente tem a Assembleia Geral, no qual vão ser todos os países que compõem a ONU, tá? Não tem poder decisório, a Assembleia Geral não tem poder decisório. É mais um poder de debater, é um debate. E aí, se algum ponto muito crucial e muito específico for considerado e muito relevante, eles levam para o Conselho de Segurança, e é esse Conselho de Segurança que é composto por 15 membros, sendo deles 5 permanentes. São esses 15 que vão decidir qual a postura que a ONU vai tomar em relação àquele tópico, né? Tem o Conselho de Tutela, atualmente é um órgão desativado, é um órgão que cuidava daqueles países que eram tutorados, ou seja, aqueles países que não eram colônia, mas precisavam de proteção, tudo isso. Temos o Secretariado, que é o órgão administrativo mesmo. Temos a Corte Internacional de Justiça, a CIJ, que é muito importante porque ela vai reger o direito internacional, tá? Então, se um país não pode cometer genocídio hoje em dia, é muito graças à Corte Internacional de Justiça. Se a gente pode julgar um país, por exemplo, como genocida ou como terrorista, vem muito da Corte Internacional de Justiça. E temos o Conselho Econômico e Social, que vai cuidar exatamente da questão econômica e social de todo mundo. Então, se está entrando em colapso, se não está, acordos dos refugiados, tudo isso vem dentro desse conselho. E aí a gente tem a importância. Por que a ONU é tão importante? Porque a gente sabe que o sistema internacional, e aí eu estou falando do sistema internacional, o mundo, ele é anárquico, ou seja, não tem nenhum governo que manda nos países, né? Os países, eles fazem de certa forma o que eles bem entenderem e o que eles acharem que lhes convém. Então, a ONU, ela ajuda nesses pontos, todos aí, nesses 5 pontos principais.
né? A ONU é importante para os países porque é uma organização que, de certa forma, ela nivela os níveis políticos dos países, né? Eu tenho, por exemplo, um país como Burkina Faso, que ele pode colocar na pauta problemas deles junto com problemas de pauta dos Estados Unidos. Então, eu tenho um nivelamento aí dessas questões. E nessa importância que a ONU tem para os países, é os países colocarem à mesa, olha, eu estou sofrendo com o aquecimento global, como o caso de Burkina Faso, eu estou sofrendo com o aquecimento global, os mares estão se elevando e o meu território é abaixo do nível do mar, então eu estou sofrendo, o que vocês podem fazer? E tudo isso, todas essas discussões são feitas pela ONU, ok? E aí outra importância para o sistema internacional é o quê? Estabilidade. Literalmente a estabilidade do sistema internacional. Porque se um país como Burkina Faso, ele pode reclamar como um país do nível dos Estados Unidos, é devido à ONU, o que já sabemos, mas é o que vai gerar estabilidade, é o que vai gerar os Estados Unidos, por exemplo, não invadir Burkina Faso. É esse o efeito que a ONU gera no sistema internacional. É um efeito de estabilidade, é um efeito de soberania dos países, né? É um efeito de segurança, de certa forma, porque os países eles sabem que existe uma organização. Lógico que em alguns momentos é falha, mas que na sua grande maioria de decisões é uma organização que vai proteger os direitos dos países. E aí eu já puxo para baixo, né, para 2 pontinhos para baixo aí. É uma instituição que vai defender os direitos humanos. Então, é uma instituição que vai defender os refugiados. Então, se eu sou um país como a Síria e não tenho condição mais de lidar com os meus cidadãos, a ONU vai começar a lidar com essa questão de refugiados, de pedir à Alemanha, abram suas fronteiras para os refugiados, Grécia, deixe os refugiados passar, como que a gente pode fazer? Tudo isso vem muito da política que a ONU faz hoje em dia, atualmente. A gente pode ressaltar a questão da segurança internacional. E por quê? A ONU é uma organização que ela não tem, vamos dizer assim, uma força coercitiva. Ela não pode mandar nos países, faça isso, 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 isso. Mas, como eu disse antes, é uma organização que vai gerar uma instabilidade no sistema internacional muito grande. E isso ajuda na segurança internacional, porque você vai criar um ambiente propício maior a uma discussão, como tem o pontinho embaixo, há uma maior integração entre os estados. E tudo isso é o que vai gerar a segurança internacional, porque a segurança internacional ela vem a partir do momento em que você não tem medo do outro estado, a partir do momento em que você se sente seguro, que você pode olhar internamente para o seu estado e não necessariamente ficar olhando o que um outro ou outro país está fazendo, né? Então, a importância da ONU ela é muito grande para a gente viver num país, num mundo, na verdade, em paz como temos hoje. Lógico, temos os conflitos pontuais e regionais? Temos. Mas, em geral, atualmente vivemos num ambiente de paz. Vivemos num ambiente onde a gente não tem um tipo de guerra fria, a gente não tem aí movimento contra as ideologias, a gente tem uma liberdade de expressão muito grande, de certa forma. Então, tudo isso, essa paz temporária ou essa paz que a gente está vivendo atualmente, vem de tudo que a ONU pode fornecer para o mundo, né? Caso a ONU não existisse, seria muito complicado de prever como seria o mundo, de prever qual seria uma atitude dos Estados Unidos em relação ao Brasil, quando o Brasil não reconhece o presidente dos Estados Unidos eleito. Então, a gente tem todas essas questões que, de certa forma, não interferem tanto na segurança internacional e no sistema internacional devido à segurança e estabilidade que a ONU propicia para o sistema internacional. E aí é isso. Isso é um pouquinho da ONU, né? Eu falei bem rapidinho como que é ela, mas é só para vocês terem um panorama geral do que é essa organização que a gente tanto fala, né? E às vezes a gente não sabe qual o real tamanho
e qual a real relevância que essa organização tem para a gente, né? Então, se a gente tem o mundo que a gente tem hoje, é devido a essa grande organização aí. Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só colocar aqui no comentário que eu respondo e a gente conversa mais sobre isso, tá bom?